Olá, olá, caro aluno, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Revisão Concursos, beleza? Meus caros, hoje eu venho aqui para falar para você sobre a excelente oportunidade editalícia aberta no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. É uma oportunidade para as pessoas que possuem o curso superior em veterinária em ocupar um cargo público com remuneração inicial, ouça, de R$14 mil. É isso mesmo, é uma excelente oportunidade e o Revisão vem trazer um método eficaz, um método objetivo, um método que satisfaz você na árida realidade do seu dia, do seu cotidiano corrido, tudo bem? Tranquilo? Deixa eu apresentar para você aqui as nuances do nosso edital e você vai ver como que o Revisão pode levar você para a sonhada aprovação no cargo público, ok? Gabriel, coloca a lousa para a gente, por favor. Vamos lá. Olha só, meus queridos. Revisão concursos, tá joia? Luiz Lima, a gente está na matéria de Direito Administrativo. Olha só, o nosso edital. Acompanha comigo aqui, por gentileza. Edital do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, tá joia? Que é o Ministério. E quais são os temas da minha matéria na sua prova? Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Meus caros, Lei 8.112, é essencial você sabê-la. Sabe por quê? Comigo, Gabriel. Se você vai ser servidor público federal de um órgão da União, como é o caso desse ministério, você tem que saber quais os seus direitos, quais os seus deveres, quais as suas obrigações e, portanto, você deve saber de cabo a rabo a Lei 8.112, perfeito? Tranquilo? A gente vai ver essa lei aqui de maneira pontual, de maneira categórica, no sentido em que você vai ter conhecimento daquilo que foi cobrado nas provas nos últimos concursos, beleza? A lousa mais uma vez, por gentileza, Gabriel. Olha só. Pessoal, temos também a Lei 9784. Essa lei regulamenta o processo administrativo no âmbito federal, perfeito? A gente vai ver que essa lei ela é utilizada não somente para processos administrativos, mas também como doutrina de maneira geral para o direito administrativo. Existem duas leis que vão basicamente repetir alguns conhecimentos da 8.112, a Lei 9873, que fala da prescrição para ações punitivas pela administração federal, e também a Lei 8.027, que fala para a gente de quais são as condutas adequadas dos servidores públicos, tá? E outra coisa que está na moda, vai bombar, vai despencar na sua prova, Lei de Improbidade Administrativa 8429. Tem que saber comigo, Gabriel. Meus queridos, na minha parte, confesso a você, um edital relativamente tranquilo, em que a gente tem aqui conhecimento de lei, mas por ser a banca ESAF, já vou comentar sobre isso, que vai fazer a sua prova, a gente tem que ter alguns cuidados, perfeito? Tranquilo? Gabriel, joga a lousa mais uma vez. Olha só, meus caros, o que eu quero destacar para você, o que eu quero chamar sua atenção, onde que eu quero chegar. Primeira coisa que chama a atenção de todo bom concurseiro, remuneração, né, meus queridos? R$14.584. Uai, Luiz, isso aí é concurso para delegado federal? O que é isso aí? Meus queridos, é concurso para veterinário do Ministério, tá joia? Olha que remuneração espetacular. E eu digo para você, remuneração inicial, tá joia? Olha só que grande oportunidade. 300 vagas. 300 vagas, sendo 225 vagas para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 60 para pardos e negros nos termos da Lei Transitória 12.990. Banca examinadora ESAF. Comigo, Gabriel. Meus caros, é o seguinte, saber qual a banca que vai fazer o seu concurso é algo imprescindível para você, perfeito? Note que se você tem uma banca CESP, por exemplo, o conhecimento jurisprudencial, ele é o quê? Inerente à prova. A banca vai cobrar informativos, jurisprudências, posições recentes do STF, do STJ. Se você vai fazer uma Fundação Carlos Chagas, atenha-se
principalmente a letra da lei. E se você vai fazer o MESAF, meu amigo, atenção dobrada. É uma banca que é técnica, tá ok? E não se aproxima tanto da jurisprudência como outras bancas. Mas ainda assim é técnica, vale dizer, vai cobrar uma doutrina de você aqui, perfeito? E é diante desse panorama que você tem que estar atento para a sua preparação, tá joia? Então o nosso foco aqui é ESAF. A lousa mais uma vez, Gabriel. Olha só. Meus queridos, data da prova, 26 de novembro de 2017. Luiz do céu, 16 de novembro de 2017. Não tem tempo mais, acabou. Joga para mim, Gabriel. Meus caros, o último tópico aqui que eu quero falar com você, antes de entrar em alguns exercícios pontuais, é o seguinte. O que o Revisão quer oferecer para você? Hoje em dia, não há nada mais seguro, como há muito tempo já é assim, do que um cargo público, percebe? Não há nada mais seguro do que um cargo público. E por isso, a preparação para concurso, ela é uma coisa que só ganha cada vez um campo maior. Ok, mas aí eu digo para você, você tem tempo para ficar assistindo horas e horas e horas e horas de cursos preparatórios? Claro que não. E eu pergunto para você, vai cair o edital todo? Será que vai ser cobrado a lei em toda a sua extensão? Você sabe que não, ok? E eu garanto para você que não, com os 6 a 7 anos que eu tenho de experiência na área dos concursos públicos. Por que eu digo isso, meus caros? Edital nunca cai todo, é impossível. E sempre tem uma parte que é preferida pela banca, que é preferida pelo examinador e que vai ser o foco da sua preparação. Se você é iniciante, eu vou dizer uma coisa para você, venha para o Revisão. Se você já está experiente, já está rodado na área de concurso, eu digo para você, venha para o Revisão. Se você está meio termo, eu digo para você, venha para o Revisão. Sabe por quê, meus caros? Aqui a gente vai fazer um curso de no máximo 7 horinhas para você, por matéria evidentemente, ok? Em que vai ser passado o pulo do gato. Vai ser passado aquele ponto imprescindível, sempre cobrado, aquele ponto que vai estar presente na sua prova, tá ok? E aí, para complementar alguma coisa, você tem acesso a nós, os professores, através do chat, através do Tire Dúvida, tá ok? Haverá material complementar em PDF. Então, meus queridos, para se adequar a essa árida rotina que você tem, de muito trabalho, a gente fez um curso enxuto. É como se eu dissesse, eu já estudei tudo que pudesse sobre direito administrativo. Aquilo que é o principal e que vai cair na prova é só o que eu vou passar para você nesse curso, ok? Então a proposta do Revisão é uma proposta que não promete milagre para ninguém, porque nós estamos dizendo, é com base em uma estatística que a gente vai dar aqui as aulas para você. Como assim estatística, Luiz? Eu, claro, que para vir preparar essa aula, eu olhei as últimas questões da Banca ESAF. E quando eu falo últimas, são as últimas, no meu caso pelo menos, dos últimos 10 anos. É isso mesmo. Eu olho prova de 2006, 2007 para cá. E vou dizer para você o que a ESAF vai cobrar de você em 26 de novembro na prova do mapa. Vou dizer para você o que vai cair. Vou lecionar para você o pulo do gato, como diz meu amigo Paulo França, o olho do tigre. Percebeu? Tranquilo? É isso que o Revisão propõe para você. É uma proposta séria, é uma proposta inovadora na medida em que se adequa à área da realidade do concurseiro. Perfeito? Tranquilo? Agora, para você sentir aqui como a gente pode te ajudar, vamos fazer alguns exercícios, algumas questões específicas da banca ESAF. Combinado? Tranquilo? Coloca a lousa, Gabriel. Vamos lá. Olha só, meus queridos, é o seguinte... Ano 2016, Banca ESAF, tá joia? Órgão para qual o concurso foi prestado, ANAC. Olha só a questãozinha da ESAF. Assinale a opção correta. A Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa, não estabelece sanções penais pela prática de ato de improbidade. Comigo, Gabriel. Meus queridos, se liga na letra A. Já é uma letra que faz muitas pessoas caírem em pegadinha, tá ok? Improbidade administrativa, Lei 8429, é um ato pavoroso, é um ato de repúdio, é um ato que está ferrando com o Brasil, a verdade é essa. Improbidade é o desrespeito com a coisa pública, é você gastar o que não é seu, é você desrespeitar a legalidade, é você causar dano para a administração.
E aí, esse ato pavoroso é crime? Não é, tá ok? Não é. Os ilícitos de improbidade são ilícitos civis e não são crimes, não são da área penal. Eu já digo para você, alô, Zé Gabriel, por favor? Olha só, a nossa letra A, vou ler de novo, a Lei 8429 não estabelece sanção penal pela prática de ato de improbidade. É o gabarito. Letra A é o gabarito, ok? Realmente não há sanções penais para a prática de improbidade administrativa. Vamos explorar a questão e ver por que as outras estão erradas. Letra B de Bosque. A aplicação das sanções previstas na Lei 8429 depende de rejeição de contas pelo órgão do controle interno ou pelo Conselho do Tribunal de Contas. Meus queridos, errado, né? Com certeza errado. Sabe por quê? Comigo mais uma vez, Gabriel. As contas, independente delas serem negadas, o administrador pode, por exemplo, praticar uma violação de princípios, tá? Então a gente vai ver no nosso curso que o artigo 11 prevê que se você, por exemplo, não faz concurso quando deveria fazer, se você não faz concurso quando deveria fazer, você é um agente ímprobo e viola princípios da administração. Note que esse ato não tem nada a ver com reprovação de contas e já é uma improbidade administrativa. Errada a letra B. A lousa mais uma vez. Vamos lá. Olha só. Letra C. A aplicação das sanções da Lei 8429 é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Também não, meus queridos, porque lá nós temos, por exemplo, a perda da função pública. Lá nós temos também ressarcimento ao erário. E isso pode ser aplicado pela administração pública. Letra D. O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de improbidade prevista na 8429 exige demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo, no caso dos tipos previstos nos artigos 9, 10 e 11. Meus queridos, artigo 9 fala de uma conduta de improbidade que é o enriquecimento ilícito, ok? Artigo 10 fala de uma conduta de improbidade que é o dano ao erário, beleza? E a 11 fala da violação a princípios administrativos. Sabe o que acontece comigo mais um instante, Gabriel? Para você praticar isso, você tem que ter ou dolo ou culpa, mas vou explicar para você um detalhe. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, eu levo em consideração elementos subjetivos na conduta da pessoa. Sabe o que é um elemento subjetivo? Aquele que está dentro da cabeça do sujeito, ou seja, se ele quis praticar o ato, ele praticou de maneira dolosa. Se o ato foi praticado por negligência, por imperícia, por imprudência, ele teria praticado de maneira culposa. Meus caros, existem 3 condutas que levam à improbidade administrativa. Existe uma quarta que será comentada no nosso curso, tá? Mas de regra, principalmente, existem 3 condutas que geram improbidade. E dessas 3, coloca a lousa, Gabriel, e dessas 3, olha só, o enriquecimento ilícito é punido exclusivamente com dolo. A violação de princípios é punida exclusivamente com dolo. Porém, o dano ao erário pode ser punido com dolo, mas também pode ser punido com culpa. Portanto, questãozinha errada, já que ela disse que somente o dolo vai gerar punição por improbidade administrativa. Ok? Tranquilo? Sacou? Vai na letra E comigo. Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa. Meus caros, misturou tudo aqui. Transação penal é um instituto de direito penal previsto na Lei do Juizado. Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Não se admite, volta para mim, Gabriel, nenhum acordo, nenhuma transação sobre os atos que julgam a improbidade administrativa. Sabe por quê? Se você quebra o meu carro, por exemplo, eu posso te perdoar, eu posso não ficar puto, eu posso pagar e pronto, acabou. Agora, se eu estou lesando uma coisa pública,
o gestor não pode perdoar, o gestor não pode fazer acordo, beleza? Tranquilo? Então, meus caros, não cabe transação penal nas ações de improbidade e, se quiser anotar, não cabe nenhum tipo de acordo ou transação nas ações de improbidade administrativa. Fechado? Tranquilo? Nosso gabarito é letra A. Joga a lousa, Gabriel. Vamos fazer mais, pessoal? Vamos lá. Olha só. Outra questãozinha aqui. Banca ESAF, analista do planejamento e orçamento. Muito bem. Constituem modalidades de indenização ao servidor público as seguintes espécies de verbas. Pessoal, indenização, tá joia? Saiba o seguinte, o servidor público recebe uma remuneração, ok? O que é a remuneração do servidor público? São os vencimentos mais as vantagens do cargo. As vantagens do cargo, meus queridos, são as indenizações, são os auxílios, melhor dizendo, as gratificações, tá joia? E temos também, pessoal, os adicionais, ok? Temos também os adicionais. Essas três vantagens são direitos do servidor previstos na 8.112, tá joia? Agora, olha só, o que a lei quer que você saiba? O que a questão quer que você saiba? São modalidades de indenização as seguintes verbas, exceto. Isso aqui é muito estilo da ESAF, tá? Na verdade, ela quer uma verba que não é indenização, tá joia? E as indenizações, meus caros, são o auxílio moradia, são a ajuda de custo, as diárias e os transportes. São as 4 hipóteses de indenização que eu tenho, beleza? Então, a adicional de insalubridade não é uma hipótese indenizatória, pois está aqui no grupo dos adicionais, ok? E vou dizer uma coisa para você. Indenização não significa acréscimo patrimonial, tá? Não significa acréscimo patrimonial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Faz mais uma comigo, ó, vamos lá. Banca ESAF, ano 2015, prova de procurador da Fazenda Nacional. Olha que baita cargo. Olha como é que é fácil para você, ó. Analise as seguintes situações. Aurélio, servidor público aposentado por invalidez, retornou à ativa após perícia médica constatar a insubsistência dos motivos que levaram à sua aposentação, ok? 2. Dionísio, servidor estável, retornou ao serviço público após a administração ter constatado a ilegalidade do ato que o demitiu. Clélia, servidor estável, reingressou no serviço público após ter sido colocada em disponibilidade. Porfírio, reprovado no estágio probatório do cargo para o qual foi nomeado, voltou a ocupar o cargo que antes titularizava. Voltou a ocupar o cargo de antes. Ok. Essas hipóteses de provimento derivado são, respectivamente, por que aqui está falando provimento derivado? Porque só existe um provimento originário. Qual que é o provimento originário que existe? O único. É a nomeação, tá? Meus caros, olha só aqui. Quando alguém, vamos no caso do Aurélio, na primeira opção aqui. Quando alguém aposentou e voltou à ativa, sabe qual é o nome disso aqui? Isso aqui é a reversão. Ok? O Dionísio, que provou a ilegalidade do ato, ele deve ser reintegrado. Reintegrado. Beleza? A Clélia, servidor estável, que reingressou porque estava em disponibilidade. Quando você pega alguém disponível, você tem um aproveitamento. Ok? Você tem um aproveitamento. E o Porfírio, ele voltou a ocupar um cargo anterior porque não foi aprovado. Isso é uma recondução, ok? Uma recondução. Opa. O que acontece? Vem aqui e pergunta para a gente quais são, respectivamente, as hipóteses de provimento. Provimento, meus caros, são as hipóteses em que você ocupa um cargo público. Então, onde que eu tenho reversão, reintegração, aproveitamento e recondução? Na letra B, é o nosso gabarito, ok? Isso aí também é matéria da 8.112. Segue comigo, vamos lá.
Banco Exaf 2014, auditor da Receita Federal. Nos termos da lei, a Administração Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto segurança jurídica, é um princípio previsto no artigo 2º da Lei 9784. Razoabilidade também é um princípio específico, também o é a eficiência, também o é a motivação. A insignificância, por sua vez, é um princípio de direito penal, não tem nada a ver com esse princípio aqui e é o nosso gabarito. Note que, mais uma vez, a Exaf colocou um exceto aqui para você, ok? Segue comigo mais um pouco, vamos lá. Banco Exaf, mais uma vez, prova de 2014, vamos lá, pessoal. No que concerne à interpretação de disposições constitucionais e legais que tratam de improbidade administrativa, letra A, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Pessoal, não se retroage lei, né? A retroatividade da lei é uma coisa impensável no ordenamento jurídico pátrio. Pois bem, letra B, consoante mandamento constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Cuidado! Não é cassação de direito político. No Brasil não se caça os direitos políticos. No Brasil, e pela lei de improbidade, o máximo que a gente faz é suspender direitos políticos, ok, meus caros? Suspender direitos políticos, beleza? Segue mais um pouco comigo, letra C. Conforme disposição contida na lei de improbidade, reputa-se agente público, para os efeitos da aludida norma, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, mas apenas de forma remunerada, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas mencionadas na referida lei. Joga para mim, Gabriel. Meus queridos, para você entender, o artigo 2º da Lei de Improbidade fala para a gente que pode praticar improbidade administrativa todo aquele que exerça cargo, emprego ou função pública, ainda que de maneira transitória e independente de remuneração, ok? Tranquilo? É um conceito muito parecido com aquele trazido no artigo 327 do Código Penal ou mesmo o artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade. Não interessa o vínculo que você possui com a administração. Ele pode ser precário, ele pode ser temporário, ele pode se encerrar amanhã. Contudo, nesse caso, a gente tem uma pessoa apta a praticar improbidade. Qual que é o erro dessa alternativa? Dizer que é só o cara remunerado. Não tem nada a ver. Mesmo sem remuneração, você pode praticar. Quer ver exemplo clássico para sua prova? O jurado, o mesário não recebem, eles desempenham momentaneamente uma função pública e, para efeitos dessa lei, podem responder à improbidade. Perfeito? A lousa mais uma vez, Gabriel. Vamos lá? Então, pessoal, a letra C também está errada. Vamos ver a letra D. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa. Certo ou errado? Errado. Comigo mais um instante. Meus queridos, se meu pai, por exemplo, praticar improbidade, eu serei punido, se meu pai morrer, no limite da herança que ele deixou para mim, ok? Há punição, portanto, para o sucessor? Sim, mas essa punição vai até o limite da herança. A letra D não é o gabarito. Volta para a lousa, Gabriel. Vamos ler a letra E, pessoal. Vamos lá. A aplicação das sanções previstas na lei de improbidade independe de aprovação ou rejeição de contas pelo controle do TCU, pelo controle do Tribunal de Contas. É o nosso GABA, né, pessoal? Por que a E está certa? Porque as outras estão erradas, né? Não. A E está certa, meus queridos? Exatamente. Porque independe de aprovação de contas, tá? Independe de aprovação de contas. Tranquilo? Beleza? Meus caros, joga para mim, por gentileza, Gabriel. Olha só, temos aqui uma humilde exposição de como revisão concursos pode e vai ser um diferencial para a sua aprovação, ok? Entre na nossa página,
curta a nossa página, o nosso canal no YouTube, tá joia? Curta a nossa página no Facebook e receba constantes informações, constantes atualizações de uma maneira objetiva, de uma maneira precisa, de uma maneira enxuta de preparar você para qualquer concurso desse Brasil, tá joia? Estamos à disposição, em breve a gente se vê. Um grande abraço e fiquem com Deus. Pode perdoar, o gestor não pode fazer acordo, beleza? Tranquilo? Então, meus caros, não cabe transação penal nas ações de improbidade e, se quiser anotar, não cabe nenhum tipo de acordo ou transação nas ações de improbidade administrativa. Fechado? Tranquilo? Nosso gabarito é letra A. Joga a lousa, Gabriel. Vamos fazer mais, pessoal? Vamos lá. Olha só. Outra questãozinha aqui. Banca ESAF, analista do planejamento e orçamento. Muito bem. Constituem modalidades de indenização ao servidor público as seguintes espécies de verbas. Pessoal, indenização, tá joia? Saiba o seguinte, o servidor público recebe uma remuneração, ok? O que é a remuneração do servidor público? São os vencimentos mais as vantagens do cargo. As vantagens do cargo, meus queridos, são as indenizações, são os auxílios, melhor dizendo, as gratificações, tá joia? E temos também, pessoal, os adicionais, ok? Temos também os adicionais. Essas três vantagens são direitos do servidor previstos na 8.112, tá joia? Agora, olha só, o que a lei quer que você saiba? O que a questão quer que você saiba? São modalidades de indenização as seguintes verbas, exceto. Isso aqui é muito estilo da ESAF, tá? Na verdade, ela quer uma verba que não é indenização, tá joia? E as indenizações, meus caros, são o auxílio moradia, são a ajuda de custo, as diárias e os transportes. São as 4 hipóteses de indenização que eu tenho, beleza? Então, a adicional de insalubridade não é uma hipótese indenizatória, pois está aqui no grupo dos adicionais, ok? E vou dizer uma coisa para você. Indenização não significa acréscimo patrimonial, tá? Não significa acréscimo patrimonial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Faz mais uma comigo, ó, vamos lá. Banca ESAF, ano 2015, prova de procurador da Fazenda Nacional. Olha que baita cargo. Olha como é que é fácil para você, ó. Analise as seguintes situações. Aurélio, servidor público aposentado por invalidez, retornou à ativa após perícia médica constatar a insubsistência dos motivos que levaram à sua aposentação, ok? 2. Dionísio, servidor estável, retornou ao serviço público após a administração ter constatado a ilegalidade do ato que o demitiu. Clélia, servidor estável, reingressou no serviço público após ter sido colocada em disponibilidade condutas que levam à improbidade administrativa. Existe uma quarta que será comentada no nosso curso, tá? Mas de regra, principalmente, existem 3 condutas que geram improbidade. E dessas 3, coloca a lousa, Gabriel, e dessas 3, olha só, o enriquecimento ilícito é punido exclusivamente com dolo. A violação de princípios é punida exclusivamente com dolo. Porém, o dano ao erário pode ser punido com dolo, mas também pode ser punido com culpa. Portanto, questãozinha errada, já que ela disse que somente o dolo vai gerar punição por improbidade administrativa. Ok? Tranquilo? Sacou? Vai na letra E comigo. Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa. Meus caros, misturou tudo aqui. Transação penal é um instituto de direito penal previsto na Lei do Juizado. Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Não se admite, volta para mim, Gabriel, nenhum acordo, nenhuma transação sobre os atos que julgam a improbidade administrativa. Sabe por quê? Se você quebra o meu carro, por exemplo, eu posso te perdoar, eu posso não ficar puto, eu posso pagar e pronto, acabou. Agora, se eu estou lesando uma coisa pública,
o gestor não pode perdoar, o gestor não pode fazer acordo, beleza? Tranquilo? Então, meus caros, não cabe transação penal nas ações de improbidade e, se quiser anotar, não cabe nenhum tipo de acordo ou transação nas ações de improbidade administrativa. Fechado? Tranquilo? Nosso gabarito é a letra A. Joga a lousa, Gabriel. Vamos fazer mais, pessoal? Vamos lá. Olha só. Outra questãozinha aqui. Banca ESAF, analista do planejamento e orçamento. Muito bem. Constituem modalidades de indenização ao servidor público as seguintes espécies de verbas. Pessoal, indenização, tá joia? Saiba o seguinte, o servidor público recebe uma remuneração, ok? O que é a remuneração do servidor público? São os vencimentos mais as vantagens do cargo. As vantagens do cargo, meus queridos, são as indenizações, são os auxílios, melhor dizendo, as gratificações, tá joia? E temos também, pessoal, os adicionais, ok? Temos também os adicionais. Essas três vantagens são direitos do servidor previstos na 8.112, tá joia? Agora, olha só, o que a lei quer que você saiba? O que a questão quer que você saiba? São modalidades de indenização as seguintes verbas. Nada mais seguro, como há muito tempo já é assim, do que um cargo público, percebe? Não há nada mais seguro do que um cargo público. E por isso, a preparação para concurso, ela é uma coisa que só ganha cada vez um campo maior. Ok, mas aí eu digo para você, você tem tempo para ficar assistindo horas e horas e horas de cursos preparatórios? Claro que não. E eu pergunto para você, vai cair o edital todo? Será que vai ser cobrado a lei em toda a sua extensão? Você sabe que não, ok? E eu garanto para você que não, com os 6 a 7 anos que eu tenho de experiência na área dos concursos públicos. Por que eu digo isso, meus caros? Edital nunca cai todo, é impossível. E sempre tem uma parte que é preferida pela banca, que é preferida pelo examinador e que vai ser o foco da sua preparação. Se você é iniciante, eu vou dizer uma coisa para você, venha para o revisão. Se você já está experiente, já está rodado na área de concurso, eu digo para você, venha para o revisão. Se você está meio termo, eu digo para você, venha para o revisão. Sabe por quê, meus caros? Aqui a gente vai fazer um curso de no máximo 7 horinhas para você, por matéria evidentemente, ok? Em que vai ser passado o pulo do gato, vai ser passado aquele ponto imprescindível, sempre cobrado, aquele ponto que vai estar presente na sua prova, tá ok? E aí, para complementar alguma coisa, você tem acesso a nós, os professores, através do chat, através do Tire Dúvida, tá ok? Haverá material complementar em PDF. Então, meus queridos, para se adequar a essa árida rotina que você tem, de muito trabalho, a gente fez um curso enxuto. É como se eu dissesse, eu já estudei tudo que pudesse sobre direito administrativo. Aquilo que é o principal e que vai cair na prova é só o que eu vou passar para você nesse curso, ok? Então a proposta do revisão é uma proposta que não promete milagre para ninguém, porque nós estamos dizendo, é com base em uma estatística que a gente vai dar aqui as aulas para você. Como assim estatística, Luiz? Eu, claro, que para vir preparar essa aula, eu olhei as últimas questões da Banca ESAF. E quando eu falo últimas, são as últimas, no meu caso pelo menos, dos últimos 10 anos. É isso mesmo. Eu olho prova de 2006, 2007 para cá. E vou dizer para você o que a ESAF vai cobrar de você em 26 de novembro na prova do mapa. Vou dizer para você o que vai cair. Vou lecionar para você o pulo do gato, como diz meu amigo Paulo França, o olho do tigre. Percebeu? Tranquilo? É isso que o Revisão propõe para você. É uma proposta séria, é uma proposta inovadora na medida em que se adequa à árida realidade do concurseiro. Perfeito? Tranquilo? Agora uma recondução. Opa! O que acontece? Vem aqui e pergunta para a gente quais são, respectivamente, as hipóteses de provimento. Provimento, meus caros, são as hipóteses em que você ocupa um cargo público. Então, onde que eu tenho reversão, reintegração, aproveitamento e recondução? Na letra B, é o nosso gabarito, ok? Isso aí também é matéria da 8.112. Segue comigo, vamos lá.
Banco Exaf 2014, auditor da Receita Federal. Nos termos da lei, a Administração Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo, princípios específicos, exceto segurança jurídica, é um princípio previsto no artigo 2º da Lei 9784. Razoabilidade também é um princípio específico, também o é a eficiência, também o é a motivação. A insignificância, por sua vez, é um princípio de direito penal, não tem nada a ver com esse princípio aqui e é o nosso gabarito. Note que, mais uma vez, a Exaf colocou um exceto aqui para você, ok? Segue comigo mais um pouco, vamos lá. Banco Exaf, mais uma vez, prova de 2014, vamos lá, pessoal. No que concerne à interpretação de disposições constitucionais e legais que tratam de improbidade administrativa, letra A, segundo a jurisprudência mais recente do STJ, as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Pessoal, não se retroage lei, né? A retroatividade da lei é uma coisa impensável no ordenamento jurídico pátrio. Pois bem, letra B, consoante mandamento constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Cuidado! Não é cassação de direito político. No Brasil, não se caça os direitos políticos. No Brasil, e pela lei de improbidade, o máximo que a gente faz é suspender direitos políticos, ok, meus caros? Suspender direitos políticos, beleza? Segue mais um pouco comigo, letra C. Conforme disposição contida na lei de improbidade, reputa-se agente público, para os efeitos da aludida norma, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, mas apenas de forma remunerada, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas mencionadas na referida lei. Joga para mim, Gabriel. Meus queridos, para você entender, o artigo 2º da Lei de Improbidade fala para a gente que pode praticar improbidade administrativa todo aquele que exerça. É de competência exclusiva do Poder Judiciário. Também não, meus queridos, porque lá nós temos, por exemplo, a perda da função pública. Lá nós temos também ressarcimento ao erário. E isso pode ser aplicado pela administração pública. Letra D. O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de improbidade prevista na 8429 exige demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo, no caso dos tipos previstos nos artigos 9º, 10 e 11. Meus queridos, artigo 9º fala de uma conduta de improbidade que é o enriquecimento ilícito, ok? Artigo 10 fala de uma conduta de improbidade que é o dano ao erário, beleza? E a 11 fala da violação a princípios administrativos. Sabe o que acontece comigo mais um instante, Gabriel? Para você praticar isso, você tem que ter ou dolo ou culpa, mas vou explicar para você um detalhe. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, eu levo em consideração elementos subjetivos na conduta da pessoa. Sabe o que é um elemento subjetivo? Aquele que está dentro da cabeça do sujeito, ou seja, se ele quis praticar o ato, ele praticou de maneira dolosa. Se o ato foi praticado por negligência, por imperícia, por imprudência, ele teria praticado de maneira culposa. Meus caros, existem 3 condutas que levam à improbidade administrativa. Existe uma 4ª que será comentada no nosso curso, tá? Mas de regra, principalmente, existem 3 condutas que geram improbidade. E dessas 3, coloca a lousa, Gabriel, e dessas 3, olha só, o enriquecimento ilícito é punido exclusivamente com dolo. A violação de princípios é punida exclusivamente com dolo. Porém, o dano ao erário pode ser punido com dolo, mas também pode ser punido com culpa. Portanto, questãozinha errada, já que ela disse
que somente o dolo vai gerar punição por improbidade administrativa, ok? Tranquilo? Sacou? Vai na letra E comigo. Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade administrativa. Meus caros, misturou tudo aqui. Transação penal é um instituto de direito penal previsto na Lei do Juizado. Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Não se admite, volta para mim, Gabriel, nenhum acordo, nenhuma transação na Lei do Juizado. Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. Não se admite, volta para mim, Gabriel, nenhum acordo, nenhuma transação sobre os atos que julgam a improbidade administrativa. Sabe por quê? Se você quebra o meu carro, por exemplo, eu posso te perdoar, eu posso não ficar puto, eu posso pagar e pronto, acabou. Agora, se eu estou lesando uma coisa pública, o gestor não pode perdoar, o gestor não pode fazer acordo, beleza? Tranquilo? Então, meus caros, não cabe transação penal nas ações de improbidade e, se quiser anotar, não cabe nenhum tipo de acordo ou transação nas ações de improbidade administrativa. Fechado? Tranquilo? Nosso gabarito é letra A. Joga a lousa, Gabriel. Vamos fazer mais, pessoal? Vamos lá. Olha só. Outra questãozinha aqui. Banca ESAF, analista do planejamento e orçamento. Muito bem. Constituem modalidades de indenização ao servidor público as seguintes espécies de verbas. Pessoal, indenização, tá joia? Saiba o seguinte, o servidor público recebe uma remuneração, ok? O que é a remuneração do servidor público? São os vencimentos mais as vantagens do cargo. As vantagens do cargo, meus queridos, são as indenizações, são os auxílios, melhor dizendo, as gratificações, tá joia? E temos também, pessoal, os adicionais, ok? Temos também os adicionais. Essas três vantagens são direitos do servidor previstos na 8.112, tá joia? Agora, olha só, o que a lei quer que você saiba? O que a questão quer que você saiba? São modalidades de indenização as seguintes verbas, exceto. Isso aqui é muito estilo da ESAF, tá? Na verdade, ela quer uma verba que não é indenização, tá joia? E as indenizações, meus caros, são o auxílio moradia, são a ajuda de custo, as diárias e os transportes. São as 4 hipóteses de indenização que eu tenho, beleza? Então, a adicional de insalubridade não é uma hipótese indenizatória, pois está aqui no grupo dos adicionais, ok? E vou dizer uma coisa para você. Indenização não significa acréscimo patrimonial, tá? Não significa acréscimo patrimonial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Faz mais uma comigo, ó, vamos lá. Banca ESAF, ano 2015, prova de procurador da Fazenda Nacional. Olha que baita cargo. Olha como é que é fácil para você, ó. Analise as seguintes situações.